Então, se vocês toparem, o que eu queria fazer assim, a gente lê... Tem uma biografia bem curta do Shantideva no final do livro, mais ou menos curta, umas 3 páginas, mas é rapidinho, assim. Essa é a história dele, né? Que é super interessante. Não sei se vocês querem que eu faça isso, ou se a gente lê só a explicação do que é Bodhicitta, que tem também no livro no comecinho. Vou contar rapidinho a história do Shantideva, porque ela é legal. Talvez muitas pessoas conhecem, outras talvez não, né? Mas eu sempre gosto de ler, porque eu acho meio bem... E já escutei várias versões também dessa história do Shantideva, né? Mas vamos ver, aqui, a oficial, né, vamos dizer assim, que está no livro, né? Na tradução do Padmakara aqui. Biografia de Shantideva. Aí, deixa eu tirar essa porcaria, nem sei porque eu estou com isso ainda. Só um pouquinho, deixa eu mudar meu negócio aqui. Alto-falante. Alguém fala comigo para ver se está funcionando meu som aqui. Minha linda. Página G. Tá funcionando, obrigada. Todo mundo. Tá, obrigada. Então, ó, biografia de Shantideva. Então, em termos gerais, nossas principais fontes sobre a biografia de Shantideva são os historiadores tibetanos Buton e Jetsun Taranata. Além dessas, um pequeno relato, aparentemente uma combinação e versão condensada dos textos de Buton e Taranata, pode ser encontrado nos escritos do erudito tibetano do século XVIII, Yeshe Peljor. E estudos mais recentes trouxeram à luz uma curta biografia de Shantideva em sânscrito, preservada em um manuscrito nepalês do século XIV. O relato que se segue foi extraído do Nectar of Manjushri Speech, o néctar da fala de Manjushri, que não tem tradução para o português, né? Mas é um comentário, é o comentário mais completo, eu acho também, os mestres disseram, né, sobre o caminho do Bodhisattva. Então, esse texto aqui que eu estou mostrando para vocês é o texto raiz, vamos dizer assim, né? É o texto de Shantideva, né? O Caminho do Bodhisattva, que tem tradução em português. Aí, como ele é um texto maravilhoso e muito profundo, né? Tem vários comentários daí, né? Sobre esse texto. E o mais completo é esse Nectar of Manjushri Speech, que não tem tradução em português, mas é composto por Kunzan Pelden, que seguiu o Buton rigorosamente, preferindo a Taranata. Quer dizer, esse comentário segue esse Buton, não Taranata, né? Cujo relato, no entanto, ele também deve ser conhecido. Também deve ter conhecido, né? Então, o autor de Bodhicharavatara, ou do Caminho do Bodhisattva, foi o mestre douto e nobre Bodhisattva Shantideva, que possuía na medida perfeita as 3 qualificações necessárias à composição de Shastras. Sua vida foi marcada por 7 acontecimentos extraordinários, em especial pelo fato de ele ter sido aceito e abençoado por sua deidade Idam Suprema, o venerável Manjughosha, Manjushri, né, vulgo Manjushri. Os 7 acontecimentos extraordinários foram agradar sua deidade Idam Suprema, as ações perfeitas em Nalanda, a resolução de um conflito e tomar como discípulos aqueles que tinham opiniões adversas, como também mendigos, incrédulos e um rei. Deixa eu só fechar o microfone da Denise aqui. O grande Shantideva nasceu na região sul de Saurashtra. Ele era filho do rei Kalyanavarman e chamava-se Shantivarman. Desde a tenra juventude, ele foi devoto aos Budas de eras anteriores e, tendo uma afinidade natural pelo Mahayana, nutriu grande respeito pelos professores da religião e pela ordem monástica. Ele foi um benfeitor para todos, tanto para mestres quanto para servos, e cuidou com especial atenção dos humildes, doentes e destituídos. Com o coração voltado tão somente para os caminhos da iluminação, ele se tornou exímio em todas as artes e ciências. Em particular, solicitou a um certo mendicante asceta a transmissão de uma sadhana Tishna Manjushri, e praticou essa sadhana, né, uma sadhana de Manjushri, e teve uma visão de Manjushri. Quando finalmente seu pai, o rei, morreu, foi decidido que o poder real deveria ser investido em Shantivarman, né, que era o príncipe. E um grande trono feito de substâncias preciosas foi devidamente preparado para ele assumir o reino. Porém, em seus sonhos naquela noite, o príncipe viu Manjughosha sentado no mesmo trono ao qual deveria ascender no dia seguinte, e Manjughosha dirigiu-se a ele e disse: meu amado e único filho, este é o meu trono, e eu, Manjushri, sou seu guia espiritual. Não seria correto você e eu ocuparmos uma posição igual e sentarmos em um mesmo assento?
Com isso, Shantivarman acordou de seu sonho e entendeu que seria um erro assumir o reinado. Sem desejo algum pela enorme riqueza do reino, partiu e ingressou no glorioso monastério de Nalanda, onde foi ordenado por Jayadeva, o chefe dos 500 panditas da instituição, adotando a partir de então o nome Shantideva. Com relação à sua vida espiritual interna, recebeu ensinamentos de todo o Tripitaka do ser nobre de Manjushri. Meditou sobre esses ensinamentos e condensou seus preciosos conteúdos em 2 shastras, 2 comentários, né? O compêndio de todas as disciplinas, que tem um nome gigante aqui, em sânscrito, e o compêndio dos sutras. No entanto, embora tenha adquirido grande maestria nas infinitas qualidades da eliminação e da realização, os outros monges não tinham ideia disso. E uma vez que externamente, então internamente ele era um grande praticante, né? Mas externamente, seu comportamento parecia se limitar às atividades de comer, dormir e andar à toa, então eles o apelidaram de Busuko, que é comer, dormir e andar à toa. É meio que um acrônimo. Tal era o julgamento que faziam da conduta externa de Shantideva. Esse homem, reclamavam, não faz nenhuma das 3 obrigações, que é praticar, sei lá, nos 3 períodos. Deixa eu ver, 132. Tem um monte de nota esse texto. Só esse aqui eu vou pegar, mas só para a gente... As 3 obrigações que ele não fazia. Que era estudar, meditar e atividades como imprimir livros, produzir medicamentos, etc. Ou seja, ele era um vagabundo, né, na opinião dos outros monges. Ele não faz nenhuma das 3 obrigações que os monges deste monastério devem fazer. Ele não tem nenhum direito de desfrutar dos alimentos e doações oferecidos à sanga, por tradição religiosa. Devemos expulsá-lo, né? O plano deles era estabelecer um revezamento para apresentar as escrituras, para que, quando a vez de Shantideva chegasse, ele ficasse constrangido e fugisse. Repetidamente pediram a Shantideva que pregasse, mas a cada vez ele se recusava, afirmando ser completamente ignorante. Os monges decidiram, por conseguinte, pedir ao abade que interviesse. O abade o fez e imediatamente Shantideva prometeu dar um ensinamento. Diante disso, alguns dos monges começaram a ficar apreensivos sem entender. A fim de testar Shantideva, eles dispuseram muitas oferendas no chão do lado de fora do monastério. Convidaram um grande número de pessoas e ergueram um trono de leões excepcionalmente alto em meio à congregação. Mandaram buscar Shantideva. Porém, ao repentinamente avistá-lo no alto do trono, a maioria dos monges ficou totalmente perplexa, sem ter a menor ideia de como ele havia conseguido chegar lá. Eu já ouvi uma versão que Shantideva voou para o trono. Já começou o show daí, eles já botaram um trono super alto, ele já foi voando para o trono, né? Já deu uma quebrada no... Mas aqui não é essa história, né? Mas eu já ouvi essa versão. Daí ele estava lá no alto do trono, daí ele fala assim: vocês gostariam que eu recitasse algum ensinamento muito conhecido do Buda? Perguntou Shantideva. Ou vocês preferem algo que nunca escutaram antes? Todos ficaram pasmos. Por favor, nos ensine algo completamente novo, eles disseram. O Shiksha Samukaya é muito longo, que era um dos comentários que ele tinha escrito. O Sutra Samukaya, por outro lado, é muito curto. Então, Shantideva decidiu apresentar o Bodhicharavatara, que, embora seja vasto em significado, é bastante conciso. Não é, né? É um livro inteiro, mas para eles era muito conciso. O nobre Manjushri apareceu, sentado no céu, e muitos o viram e sentiram profunda fé. Ainda mais impressionante foi quando Shantideva chegou ao início da estrofe 34 do 9º capítulo, que começa: quando ambos, algo e sua inexistência, deixam de aparecer diante da mente. Quando chegou nesse trecho, ele e Manjushri começaram a ascender cada vez mais alto no céu, até que por fim desapareceram. A voz de Shantideva, no entanto, continuou a ressoar, para que a transmissão fosse dada por completo. Aqueles na Assembleia que possuíam uma memória fora do comum escreveram o ensinamento como lembravam, porém produziram textos de vários tamanhos, alguns com 70 estrofes, alguns com 1000 e outros com um número ainda maior. Os panditas da Caxemira produziram um texto de 700 estrofes em 9 capítulos, enquanto os panditas da região central da Índia chegaram a um texto de 1000 estrofes em 10 capítulos. Desacordo e incerteza reinaram. Além disso, eles não conheciam os textos aos quais Shantideva se referia quando mencionou que o Shikshasamukaya deveria ser lido com frequência e o mais curto Sutra Samukaya consultado ocasionalmente.
Soube-se depois que Shantideva estava morando no sul, na estupa Shri da China. 2 dos panditas que tinham poderes supranormais de memória foram vê-lo com a intenção de trazê-lo de volta. Quando encontraram, porém, ficou claro que o retorno a Nalanda seria inconveniente a Shantideva. No entanto, em resposta às suas perguntas, Shantideva afirmou que a versão correta correspondia à que os eruditos de Magadha, da Índia, né, haviam produzido. No que se refere ao Shiksha Samukaya e ao Sutra Samukaya, ele disse que eles encontrariam ambos os textos escritos em refinada caligrafia, escondidos na viga do telhado de sua cela monástica em Nalanda. Ele então ensinou os 2 panditas, dando a eles explicações e a transmissão dos textos. Shantideva mais tarde viajou para o leste, onde, com uma demonstração de poderes miraculosos, resolveu uma séria controvérsia, harmonizando as partes em disputa e criando uma atmosfera de satisfação geral. Ele também aceitou como discípulos um grupo de 500 pessoas que defendiam estranhas opiniões não budistas e viviam não muito longe de Magadha. Um grande desastre natural havia acontecido e essas pessoas estavam passando fome. Elas disseram a Shantideva que se ele as salvasse, elas respeitariam seus ensinamentos. O mestre pegou sua tigela de pedir esmolas, onde havia arroz cozido que ele havia recebido como oferenda, e após abençoá-lo em concentração profunda, alimentou e satisfez a todos. Desviando-os de superstições grosseiras, Shantideva introduziu a doutrina de Buda. Algum tempo depois desses acontecimentos, durante um outro período terrível de fome, ele restaurou a vida e a saúde de pelo menos 1000 mendigos que estavam emaciados e morriam de inanição. Mais tarde, Shantideva tornou-se guarda-costas do rei Arivishana, que estava sendo ameaçado por uma Chala do leste, isto é, Magadha. Meditando sobre a inseparabilidade entre ele mesmo e Manjughosha, Shantideva imbuiu uma espada de madeira com tamanho poder de Dharma, que armado dessa forma, ele era capaz de vencer todo e qualquer ataque. Ele criou tamanha harmonia que se tornou objeto de respeito universal. Alguns, no entanto, começaram a invejá-lo cada vez mais e acabaram por protestar junto ao rei. Esse homem é um impostor, vociferaram. Exigimos uma investigação. Como é possível que ele tenha defendido? Ele não tem outra arma senão uma espada de madeira. De Manjushri, né? Eles só não sabiam desse detalhezinho. O rei ficou enfurecido e as armas foram examinadas uma a uma. Quando Shantideva foi ordenado a desembainhar sua espada, ele retrucou que isso seria um erro, pois se assim fizesse, acabaria por ferir o rei. Mesmo que ele me fira, disse o rei, desembaina. Tira da bainha, né? Os 2 foram para um lugar solitário. Shantideva pediu ao rei que cobrisse um de seus olhos com a mão e observasse com o outro. Assim, a espada foi retirada, e seu brilho era tão intenso que o olho do rei pulou da órbita e caiu no chão. O rei e sua escolta ficaram aterrorizados e imploraram a Shantideva que os perdoasse, requisitando também refúgio. Shantideva colocou o olho de volta na órbita e, por meio de suas bênçãos, a visão do rei foi restaurada sem dores. O país inteiro foi inspirado pela fé e abraçou o Dharma. Mais tarde, Shantideva viajou para Shri Parvata, no sul. Lá, ele adotou o estilo de vida dos mendicantes nus de Kushma e sustentavam-se com a água descartada após ser usada para lavar pratos e panelas. Kashalaha, uma criada do rei Katavihara, percebeu certa vez que qualquer porção de água que caísse sobre Shantideva era como se tivesse caído sobre ferro em brasa, sibilava e fervia. Nessa ocasião, um mestre hindu chamado Shankaradeva lançou ao rei o seguinte desafio. Ele disse que desenharia a mandala de Maheshvara no céu e que, se os mestres budistas se mostrassem capazes de destruí-la, todas as imagens e escritos budistas seriam jogados às chamas e todos seriam obrigados a aceitar os princípios de sua religião. Nesse tempo tinha isso, tinha esses debates, e quem perdia se ferrava, porque toda a doutrina que eles defendiam desaparecia, né? Então, esses debates eram importantes. Por isso que uma vez chamaram um Guru Rinpoche para resolver uma parada lá, porque o negócio estava feio. Então, eles entoraram as preces 7 linhas para chamar Guru Rinpoche para resolver a treta, porque era um negócio assim, né? Quem perdia mesmo, né? Então, o rei convocou os representantes da Sangha budista e informou-lhes sobre o desafio. Porém, ninguém foi capaz de se encarregar de destruir a mandala. O rei ficou profundamente perturbado, mas quando a criada lhe contou o que havia visto, ele ordenou que Shantideva fosse convocado. Era assim, né? Chamava os poderosos, né? Procuraram-no por toda parte e finalmente encontraram-no sentado embaixo de uma árvore. Quando lhe explicaram a situação, Shantideva anunciou que estaria apto a aceitar o desafio, mas precisaria de um jarro cheio de água, 2 peças de tecido e fogo.
Tudo foi preparado de acordo com suas instruções. Na noite do dia seguinte, o yogi hindu desenhou algumas linhas no céu e partiu. Todos começaram a ficar apreensivos. No entanto, no início da manhã seguinte, enquanto a mandala estava sendo desenhada antes do portão leste ser finalizado, Shantideva entrou em concentração profunda. Imediatamente, um enorme furacão se formou. A mandala foi varrida para o vazio. As colheitas, as árvores e mesmo as vilas ficaram à beira da destruição. As pessoas se dispersaram. O professor hindu foi pego pelo vento como um pequeno pássaro e varrido para longe, e uma grande escuridão caiu sobre a terra. Porém, da fronte de Shantideva brilhou uma luz que mostrava o caminho ao rei e à rainha. Eles haviam sido despidos de suas vestes e estavam cobertos de poeira. Então, com o fogo, Shantideva os aqueceu, com a água os lavou e com o tecido os vestiu e confortou. Quando, pelo poder de sua concentração, o povo foi reunido, lavado, ungido, vestido e tranquilizado, Shantideva introduziu muitos deles aos ensinamentos do Buda. Ele fez com que lugares de idolatria pagã fossem demolidos e centros de ensinamentos budistas florescessem, disseminassem e permanecessem por muito tempo. Como consequência, o país ficou conhecido como o lugar onde os não-budistas foram derrotados. Ha! Essa história de Shantideva. Agora, eu tinha escutado uma outra história que quando ele... mais resumida, que quando ele subiu para o céu e começou a recitar uma Bodhisattva lá de cima, ninguém nunca mais tinha visto Shantideva. Essa é uma história que acho que a Roshi John Halifax conta. Mas não, né? Parece que ele aprontou bastante depois daquilo. Que tal, pessoal? Tudo bem aí? Muito chato ficar ouvindo assim? Então, o ponto é que a bodhicitta é uma... O Lama Wallace estava dizendo, né? E, sei lá, todos os mestres estavam dizendo isso ao mesmo tempo, porque também o Geshe Pende essa semana deu uma aula sobre bodhicitta também na Tibet House, né? Então, todo mundo falando ao mesmo tempo sobre a mesma coisa, assim, essa semana. Foi um negócio realmente maluco, né? Mas que não tem Vajrayana sem bodhicitta, não tem muito menos Dzogchen sem bodhicitta, né? Então, não tem sentido nenhum a gente se dizer praticante de qualquer coisa que a gente ache mais elevada, sem estudar e praticar e como disse o Lama Sonan, rezar para entender o que está escrito aqui. Então, esses dias a gente teve um encontro com o Lama Sonan, ontem ele falava assim que a gente precisava ler devagar o Caminho do Bodhisattva. E que ler devagar significava o seguinte, ler verso por verso, rezando, pedindo ajuda para entender, para que a gente entenda cada verso do Bodhisattva. Pensa. Então, hoje, e uns dias atrás, né, o Dziga contra o Rinpoche também, né, explicando, dando um curso sobre o capítulo da concentração, ele disse que o bom é que a gente pelo menos lesse 100 vezes, para poder ter para algumas bênçãos começarem a cair. Não. 100 vezes a gente recebe as bênçãos de Shantideva, pelo menos foi o que o Gustavo me falou, porque eu não vi essa parte. O Gustavo me falou isso, eu já até... 100 vezes. 100 vezes a bênção de Shantideva começa a descer. De Shantideva direto, né? Exato. O pessoal, sobre isso, G, Flori, tem um livro da Pema Chodron que chama Sem Tempo a Perder. E aí, no final desse livro, tipo ontem o Lama Sonan Rinpoche deu umas sugestões, ela também dá umas sugestões, até mesmo, não só de ressoar, tipo ler em voz alta, assim, mas ela dá uma sugestão de visualizar o livro na sua frente e depois ele dissolvendo em luz e virando o teu fluxo mental. Coisas desse tipo. Porque ela meio que abraçou o Shantideva, né? Ela, realmente... Então, também vale a pena ler, Sem Tempo a Perder, esse livro. E só para comunicar, assim, mesmo para quem não é aluno do Mingyur Rinpoche e quiser receber um ensinamento sobre o Bodhicharyavatara, ele vai dar, porque os alunos estão pedindo há 10 anos nessa série de eventos agora, que vai ter, eventos.tergar, ele chamou de o coração do Bodhicharyavatara. São 3 dias. Pelo amor de Deus, quando que é isso? Vai ser esse ano. Vai ser online, com tradução para o português. Vai ser tipo é absurdo, assim, porque é muito tempo pedindo, a galera pedindo para ele. Mas quando, você sabe? Tá aí, ó. Tá no... Você não pode falar o dia, só rapidinho, assim? Eu vou olhar agora. E daí, só para vocês saberem também... 13 a 15 de agosto, Gus.
Pronto, 13 a 15 de agosto, obrigado. E aí tem essa plataforma que algumas pessoas participam, que é do Vajrayana Online, né? Só para vocês saberem, não é para vocês participarem, mas só para vocês saberem que o Lama Wallace ele sugere uma coisa muito similar, porque o Mingyur Rinpoche está dando muito ensinamento Mahamudra Dzogchen, né? Agora a gente está estudando os 3 words do Gareb Dorje, e daí ele... todos os alunos pedindo Lojong, porque é o que balanceia o Dzogchen, né? E daí eles pediram o caminho do Bodhisattva. Deve surgir todo um ciclo, o Cortland Dow, o Tim Olmsted, todo mundo estudando o caminho do Bodhisattva capítulo a capítulo. Não tá acontecendo. Então é bem legal todo mundo focando nisso, só para animar a galera. Ó, tem uma outra coisa também, que eu vou já falar também para vocês. Eu também estou fazendo um curso com o Ringo Tuku Rinpoche, que é uma feraça também. Maravilhoso. Sobre o Bodhisattva também, está no 5º capítulo agora. Cada dia ele faz um capítulo. Agora está no 5º. Quer dizer, o 5º já foi, agora vai passar para o 6º. Mas eu estava pensando em a gente fazer um estudo dessa série do Ringo Tuku Rinpoche, que são 10 coisas de 1 hora, fazendo essa tradução brasileira aqui do que nem nós fizemos agora, né? Que é facinho também. Porque também é uma série, assim, e ele é muito, muito claro. Teve umas coisas que ele falou que eu nunca tinha entendido, que eu finalmente entendi. Então, eu não sei, pessoal, está acontecendo alguma coisa com esse negócio da bodhicitta, sabe? Alguma coisa está acontecendo. Porque, assim, todos os mestres falando, eu acho que se estudar, não tem muito jeito, né? Agora, o que o Gus falou do Lojong, é bom a gente encaixar os ensinamentos também, né? A gente pode achar que a bodhicitta é uma coisa, sei lá, separada, mas o Lojong, isso aqui é Lojong, né? É a mãe do Lojong, na verdade. Aliás, é o pai do Lojong, a mãe, sei lá. Todos os ensinamentos do Lojong vêm do Shantideva, basicamente. Todos os outros que vieram. Então, 8 versos transformam a mente, treinamento da mente em 7 pontos, blá, blá, todos os ensinamentos sobre o Lojong, transformando a diversidade e felicidade em caminhos, que nós estamos estudando na quarta-feira no SEB. Todos esses ensinamentos de Lojong servem para fazer surgir, proteger e não deixar diminuir a bodhicitta. Todos os ensinamentos de Lojong são para isso. Então, só para a gente localizar, né? Onde que estão as coisas, assim. E sei lá, tem umas histórias tão incríveis. O Ringo Tuku estava dizendo que o Patro Rinpoche, ele só ensinava Bodhisattva. O Patro Rinpoche, esse do Caminho do Meu Professor Perfeito aí. O único ensinamento que ele dava era Bodhisattva. Na verdade, eu nunca lembro o nome dele. Porque o Gustavo falou outro nome outro dia. O Kunzan Pelden, esse que escreveu o Néctar de Manjushri, né? Da fala de Manjushri, que está citado aqui na biografia de Shantideva. Ele recebeu ensinamento do Patro Rinpoche não sei quantas vezes, milhares de vezes. E daí ele escreveu os comentários do Shantideva baseados nos ensinamentos do Patro Rinpoche. Então, para quem está fazendo aí recebendo o Lung do Patro Rinpoche com a Lama Tsering, é disso que a gente está falando também, né? Quer dizer, pessoal, eu acho que a gente precisa... É importante, porque senão a gente fica achando que só, sei lá, que quem segue o Lama Wallace não corre esse risco, porque ele vive puxando a gente para baixo, né? Agora, por exemplo, ele está dando retiro de Dzogchen lá na estratosfera, mas agora ele resolveu... Ele sempre faz isso, ele leva a gente lá até a gente ficar sem ar. Até ficar na estratosfera sem atmosfera mais. Aí puxa para o chão, fala, não, agora bodhicitta, agora 4 aplicações de atenção plena. Ele sempre puxa a gente para o chão, né? Mas é super importante. E eu não sei, eu me abracei com o Shantideva, agora morro com ele. Até o fim. Agora eu vou até o fim com ele, assim, abraçada com o Shantideva. Mas então, pessoal... Oi. Aí aquele texto que tu compartilhou, né, tá lá no Lodsawa, do Patro Rinpoche, legal. né? O radioso sol brilhante, que é Patro Rinpoche explicando um guia passo a passo para meditar no Bodhisattva. Maravilhoso, né? Isso também, né? Foi o Lama que recomendou, na verdade. Recomendou não, que ele usou esse... para fazer essa liturgia, assim, dos votos Bodhisattva, ele usou uma parte daquele texto, né? E está em português. Fiquei com vontade de gravar, eu mesma, sabe?
Que às vezes eu faço isso para meditar. Uma leitura que vai dar o quê? Quase 1 hora, mais ou menos. Mas gravar É longo, né? inteiro, longo. Mas aí fica legal, né? Porque aí, quando você grava, né, você tem aquele trabalho de gravar, mas daí você para, numa próxima vez, você para ouvir você mesmo, né? Como o próprio Malone Wallace nos recomendou. E aí você tem condição de meditar mesmo, porque a leitura às vezes não me facilita, viu? A meditação, ficar lendo. Me facilita a reflexão, mas ouvir, normalmente eu me coloco numa outra posição, quando eu estou ouvindo e não lendo, né? Uhum. Ah, manda ver, então. Onde foi que eu compartilhei aquilo, hein? Foi no nosso grupo Nondro Brasil. Nondro, né? Eu vou compartilhar no do Alan Wallace, então. Depois eu acho que compartilho. É um guia, é longo para burro também, mas é menos longo do que o livro. Agora, eu acho que para quem tiver afim de seguir isso, eu não tenho, não, Gê. Você vai passar, então, nesse outro WhatsApp, então, né? Todo mundo vai ter, então. O Gustavo postou aqui, tá no chat. Ah, tá. Eu mandei no WhatsApp também. Mandou no WhatsApp também. No WhatsApp, nesse agora, né? Que nós estamos. No WhatsApp desse grupo de alunos do Alan Wallace, Brasil. Ah, tá. Então, eu vou receber. Obrigado. Mas eu acho que a leitura também, sabe, do próprio texto, Shantideva, com calma, sem pressa, né? Ler porque ele não é tão... Na verdade, assim, os comentários são maravilhosos, mas o texto é lindo também, não é uma coisa assim hermética que a gente não entende, né? Dá para entender. Ele não é... O Lama Sonan também falou para a gente ler. Assim, eu acho que a Tereza perguntou, né, o que fazer, como fazer isso aqui lá, ele mandou ler. Né? Eu acho que é ler um trechozinho e meditar sobre aquele texto, né? Isso, ele falou para ler um pouquinho todo dia, né? Foi o que ele falou ontem, para ler um texto, mas daí do livro já, né? Do livro. Ler duas linhas, 3 linhas e meditar sobre aquilo. Depois... Meia página e meditar sobre aquilo. Ler e embarcar aí. Eu acho que para escutar já fica assim, já passa direto, né? Você não tem tempo de meditar sobre o que... É isso, amores. Vamos olhar. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Eu acho bonito também o jeito, só para a gente, só comentando a prática do Lama, né? O Lama, ele fala sempre para a gente cultivar as práticas de bodhicitta, né? Como a gente tem a prática de bodhicitta da aspiração e do engajamento, né? Que no caminho do Mahayana corresponderia às 4 incomensuráveis, né? A bodhicitta da aspiração às 4 incomensuráveis. E a bodhicitta do engajamento às 6 perfeições, quer dizer, a aspiração é o desejo de chegar em algum lugar, né? Que nem o Geshe Pen explica, facinho, assim. Bodhicitta de aspiração é você ter vontade de chegar em algum lugar. E a bodhicitta do engajamento é você ir para esse lugar, né? E caminhar até esse lugar, né? Não é só ficar desejando que todos os seres sejam felizes, que eu atinja a iluminação, não sei o que lá, e não faz as coisas, né? Então, seria os 6 paramitas, né? Agora, dentro de uma mesma prática, como a gente fez agora, a gente fez os votos de Bodhisattva, né? Mas poderia ser qualquer prática de bondade amorosa, por exemplo, né? Bodhicitta da aspiração. Gerar a aspiração de praticar até atingir a iluminação. E daí, a prática de Dzogchen, a prática de repousar a mente no estado natural, corresponderia à Bodhicitta do engajamento. Porque a própria prática, né? Na visão do Dzogchen, a prática é essa, né? Você avançar no caminho, né? É a bodhicitta do engajamento. Então, na visão do Dzogchen, na prática do Dzogchen, a gente firma uma aspiração, né? De atingir iluminação para beneficiar os seres, e daí pratica. E a prática é a própria bodhicitta do engajamento, né? Foi isso que o Lama falou em algum momento aí dessa prática que a gente acabou de fazer. Mas tem tudo isso, não é suficiente isso daí só, né? Não é suficiente. A gente, sei lá, eu estou falando por mim, né? Eu preciso estudar, eu preciso do Shantideva, preciso que o Shantideva pegue na minha mão e vamos aí, né? Porque não é uma coisa simples, acho que a gente precisa fazer essa dança, né? Ir para a estratosfera, botar o pé no chão, estratosfera, pé no chão. E daí o que o Shantideva aqui, deixa eu ver. Cadê? Raios. Só um pouquinho, deixa eu... Então, só para a gente... cadê? Tem uma hora... Página 21, não? Página 21.
O que é bodhicitta? Isso mesmo, Despertar da Bodhicitta. É, mais ou menos, tinha uma coisa antes, deixa eu ver. Bom, mas é isso, acho que sim. Tá certo. O Despertar da Bodhicitta, né? Que é... Aliás, Gu, você viu que eles traduzem do jeito que você queria, né? Aqui no livro do... Eu estou seguindo essa linhagem aí. Fica feio de olhar, assim, né? Mas as pessoas, as pessoas falam certo, né? Elas vão falar certo. É. E como a Pema Chodron cita sempre Shantideva, eu estou pensando em usar o caminho do Bodhisattva do como saiu no Brasil com certeza. como referência. Daí fica meio que essa é a mãe das traduções daí de Bodhicitta, Tem né? isso também, né? Cada professor usa uma versão, fica uma zona, você não sabe, você nem reconhece direito. Estou me apoiando nessa galera que já... Porque, assim, é uma obra muito perfeita, então eu vou ficar nessa. Gê, eu vou... A alegria está no caminho com vocês. Eu vou nessa, eu preciso sair, tá bom? Beijo, Mas amorinho. muito bom fazer essa prática com vocês. Beijo. Beijo. Então, ó, página 21, ele vai explicar um pouco, né? O que é Bodhicitta. Se vocês toparem, a gente segue assim, né? A gente vai lendo e conversando, assim, pode ser? Beleza? Então, vai lá. O que é a Bodhicitta, né? A palavra tem muitas nuances e talvez seja mais fácil entendê-la do que traduzi-la. Né? Por essa razão, usamos o termo em sânscrito na esperança de que, por meio de uma definição clara, ela possa ser incorporada e permitir o enriquecimento da nossa língua. Chitta significa mente, pensamento, atitude. Bodhi significa iluminação, despertar, e é cognata com o termo Buda, né? Isso nos leva à mente da iluminação, ou mente desperta. O Alan Wallace traduz como mente do despertar, mind of awakening, né? A mente do despertar. Oi? Desculpa. Só, talvez, eu acho que tu queria ver antes, tinha uma coisa importante antes mesmo que tu queria ler. Talvez esse parágrafozinho ali, ó, é impossível dar aquele, aí, que ele vai explicar um pouquinho o desenho dos nove capítulos, rapidinho. Porque esse agora, que ele já começa a explicar os 3 primeiros. Que ele vai dividir o livro em 3 etapas, né? O Despertar da Bodhicitta, Aí espera assim que ele explica. Mas eu não tinha nem intenção... É que eu não tinha nem intenção de falar sobre o livro inteiro, só sobre Bodhicitta mesmo, propriamente. Tá. Mas tá bom, a gente pode voltar também. Na verdade, o livro todo ele faz isso. Ele é dividido mais ou menos em 3 grupos de 3 capítulos. Então, os primeiros 3 capítulos é Despertar a Bodhicitta, né? Como que a gente faz para fazer a coisa começar, né? Depois, os outros 3 capítulos são para proteger e manter a Bodhicitta. E os últimos 3 é para intensificar a Bodhicitta. E o último capítulo é só de dedicação. Então, são 10 capítulos, né? 3 para despertar, 3 para proteger, 3 para intensificar. E todos os ensinamentos de Lojong também são assim. Eles têm práticas diferentes, estruturas diferentes, mas todos assim também. Então voltando lá para o lugar que a Flori sugeriu, então é impossível dar aqui uma descrição adequada do grandioso poema de Shantideva, mas espera-se que, com o passar do tempo, será possível tornar disponíveis... É isso mesmo? Isso. Comentários feitos pelos grandes mestres do passado. A introdução a seguir tem como intento apenas ser um guia para ajudar os leitores. Porque agora vai vir isso, né? É que não vai dar tempo de a gente ler tudo, eu acho. Todos esses comentários sobre as partes do texto, né? E também não é nem o nosso objetivo nesse estudo, mas ele explica aqui, então, que esse texto inteiro ele é dividido em 3 partes, né? A introdução a seguir tem como intento apenas ser um guia para ajudar os leitores a se orientarem, especialmente aqueles que não estão familiarizados com as ideias budistas fundamentais. É prática frequente entre os comentaristas dividir o caminho do Bodhisattva em 3 partes principais, segundo uma prece famosa, talvez originada com Nagarjuna, que a gente leu aqui na nossa prática, né? Possa a Bodhicitta preciosa e sublime surgir onde ainda não surgiu, e onde já surgiu que ela nunca fale, mas cresça e floresça sempre mais. Quer dizer, despertar a Bodhicitta, proteger e intensificar, né? Exatamente essa prece no Nagarjuna é que orienta todos os 10 capítulos do Shantideva, os 9, os primeiros, na verdade, né? E aí é muito interessante, pessoal, esse livro, gente. É muito lindo, porque tem umas coisas tão incríveis. Então, de acordo com esse esquema, os primeiros 3 capítulos, né? Primeiro é a excelência da Bodhicitta.
Então, é como se a Shantideva estivesse convencendo a gente de como que é maravilhoso cultivar bodhicitta, né? Primeiro capítulo é uma propaganda, mais ou menos. Depois, o segundo já começa o trabalho mesmo. O segundo é confissão. Aí, quando você vai olhar o capítulo de confissão, metade do capítulo de confissão é oferenda. É só oferenda. Eu ofereço isso aos Budas, ofereço isso para não sei o quê. É incrível, metade é oferenda. Daí o resto é confissão. Mas confissão, o Ringo Tuco estava falando que confissão não é uma tradução boa para esse capítulo, nem para essa palavra aqui, X em sânscrito, não sei qual é. Porque significa, na verdade, confissão significa se separar de. Então, quando você confessa uma ação negativa, você não é essa visão católica nossa, assim, de confessar, né? Quer dizer, do católico se desidentificar, né, Gê, nesse sentido. De se desidentificar, de se separar disso, sabe? Tipo, isso não sou eu, né? Se separar e manter essa decisão de se separar, quer dizer, é uma confissão nesse sentido, né? Você se lembra das falhas e se separa delas, fala, não, chega, foi, passou, não sou mais isso, vamos aí, né? Tem esse sentido, é super bonito, eu acho. Daí, depois apoderar-se da bodhicitta. Depois os capítulos seguintes é cuidado, introspecção e paciência. E o capítulo de paciência é maravilhoso também. E depois o 8º, 9º e 10º é diligência, concentração meditativa e sabedoria. Daí é o caminho completo, né? Até a iluminação. Então, voltando lá, só queria, na verdade, só falar um pouquinho mais sobre como que ele explica a bodhicitta em si, né? O que é a bodhicitta? Então, a gente já tinha lido uma parte aqui, né? Que citta significa mente, ou atitude. O Lama Loss gosta mais da tradução atitude, né? Por isso que ele chama o livro de budismo com atitude, que ele acha que a mente do despertar, esse termo tem mais a ver com atitude do que com um estado mental só, sabe? Isso é muito legal também, porque tem uma ação, né? Tem um compromisso, tem uma atitude mesmo, né? Nesse caminho. Então, isso nos leva à mente da iluminação, à mente do despertar, a atitude da mente que se inclina para o estado búdico, o estado iluminado, a mente que se volta para isso, né? Então, o que viria antes disso, né? Antes do cultivo da bodhicitta, vem o refúgio, né? Então, não é à toa que a gente tem a prece de refúgio e depois bodhicitta, né? Primeiro, a gente renuncia ao samsara. Primeiro, renuncia ao samsara. Não, realmente, samsara, blá, 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 né? Os 4 pensamentos transformam a mente, tem tudo aquele trabalho de a gente se convencer que o samsara não tem jeito. Daí a gente toma refúgio, daí a gente faz os votos de bodhicitta, né? Então, quando a gente faz os votos de bodhicitta, a nossa mente está voltada para a iluminação, a gente já não tem nenhuma esperança de que o samsara sirva para alguma coisa para nós, né? A gente já entendeu que a parada é atingir a iluminação, né? Então, é preciso apontar que bodhicitta não é sinônimo de compaixão. É muito mais do que compaixão só. É um termo mais amplo, onde a compaixão está incluída. Então, às vezes, a gente pode achar que a bodhicitta tem a ver com compaixão. Tem a ver, mas não é só isso, é muito mais que isso. Na verdade, é compaixão e sabedoria. Tem um detalhezinho pequeno aí, né? É compaixão e sabedoria. Se a gente tivesse que resumido, seria compaixão e sabedoria. Então, de acordo com a tradição, é dito que a bodhicitta tem 2 aspectos, ou que existe em 2 níveis. Primeiro, se fala da bodhicitta última, referindo-se à cognição direta da verdadeira natureza dos fenômenos. Então, é a sabedoria, né? Essa é a sabedoria da vacuidade. O insight... Eu não gosto muito dessa tradução, mas bem. O insight imediato, quer dizer, direto, né? E não dual, que transcende a conceitualização. Depois, há a bodhicitta relativa, que se refere à aspiração de alcançar o bem mais elevado, ou o estado búdico, pelo bem-estar de todos os seres, junto com todos os passos práticos necessários para alcançar esse objetivo. Então, nós temos uma bodhicitta... Tem várias formas, né, de classificar a bodhicitta. Então, tem a bodhicitta absoluta e relativa, tem que eu acabei de falar, da aspiração e do engajamento, né? Tem várias formas de a gente classificar a bodhicitta, assim, de pensar na bodhicitta. A Vânia falou das 37 práticas. As 37 práticas do Bodhisattva não é um comentário do Caminho do Bodhisattva. É um outro livro de Lojong.
porque todos eles derivam daqui. Todos derivam daqui. Mas é um outro texto, né? O Dilgo Khyentse Rinpoche explica um outro texto, que chama 37 Práticas do Bodhisattva, né? É um outro texto. Mas todos derivam daqui. Tem vários comentários sobre o Bodhisattva, mas o mais completo é esse aqui, é o Néctar da Fala de Manjushri. E daí tem outros comentários que são assim, comentários só sobre o capítulo de sabedoria, comentários só sobre o capítulo da meditação, sei lá, tem comentários sobre capítulos isolados, sabe? Poxa, e esse livro está em português, esse Néctar aí da Fala de Manjushri? Não tá, só em inglês. Não tem nenhum comentário em português completo, né? Então, segundo tem a bodhicitta relativa, já li. A conexão entre essas duas bodhicittas, sabedoria da vacuidade de um lado e o desejo de livrar os seres do sofrimento do outro, talvez não seja imediatamente clara. Porém, na perspectiva budista, como Shantideva gradualmente revela, a bodhicitta última e a relativa são dois aspectos interdependentes da mesma coisa. A verdadeira realização da vacuidade é impossível sem a prática da compaixão perfeita, ao passo que nenhuma compaixão pode ser perfeita sem a realização da sabedoria da vacuidade, né? Se a gente não tem a sabedoria da vacuidade, tem sempre alguém que faz alguma coisa por outra pessoa, né? Tem sempre as 3 esferas das ações, né? Então, as 6 paramitas vão ser sempre manchadas, né? Se a gente não tiver a realização da vacuidade. Por outro lado, se a gente tiver só a realização da vacuidade também, fica uma coisa, tipo, para quê, né? Realização da vacuidade para quê? Para benefício próprio, quer dizer... Se diz que a vacuidade, a sabedoria da vacuidade e a compaixão são 2 asas, né, do pássaro. A gente precisa das 2 coisas, né? Então, à primeira vista, esse círculo aparentemente fechado sugere a impossibilidade de se alcançar a bodhicitta. Entretanto, é uma declaração impressionante do ensinamento budista de que a mente em si, mesmo a mente no samsara, não é, nem nunca foi, de forma última, alienada do estado da iluminação. Quer dizer, a iluminação já está presente, né? A bodhicitta é, de fato, a sua verdadeira natureza e condição. A mente não é a mesma coisa que o obscurecimento e as distrações que a assediam e normalmente subjugam, e, portanto, pode se libertar delas. É capaz de se desenvolver e melhorar e pode ser treinada. Quando usa métodos e ferramentas baseados na dualidade de sujeito e objeto, a mente tem o poder de evoluir na direção da sabedoria e de um modo de ser que transcende completamente essa dualidade. Quer dizer, não tem jeito, a gente vai começar onde a gente está, né? E a gente está vivenciando a dualidade. Então é daí que a gente vai começar. A gente vai começar a praticar generosidade, moralidade, paciência, todos os paramitas a gente vai começar a partir da dualidade, né? Até que, por fim, a sabedoria vai realmente aperfeiçoar a sabedoria, as paramitas, né? No presente, é claro, para a maioria de nós, isso é algo que ainda precisa ser visto, algo em que temos que confiar. E é com meios hábeis extraordinários e didáticos, e com proximidade e relevância, que o lapso de mais de 1000 anos não diminuiu, que Shantideva chama nossa atenção para as realidades da existência autocentrada, com toda a sua dor e idiotice, e coloca à nossa frente a visão de uma alternativa totalmente nova, junto com uma instrução prática sobre como essa visão pode se tornar uma experiência verdadeira. Apesar de toda a sua viabilidade, permanece o fato de que os primeiros movimentos da bodhicitta na mente são profundamente misteriosos, pois qual poderia ser a sua origem? Esse estado de mente tão precioso e nobre surge como um verdadeiro assombro nunca antes visto. Na verdade, tendo em vista a orientação habitual da mente, fixada como é na realidade do ego e dos fenômenos, enraizada na dualidade sujeito-objeto, vagando no samsara desde um tempo sem princípio, o fato de que um impulso na direção do altruísmo perfeito e no esquecimento do ego surgir parece nada menos que um tipo de milagre. O que mais poderia ser tão radicalmente contra o natural? A gente, no estudo que a gente está fazendo na quarta-feira, né, do Transformando a Diversidade e Felicidade em Caminho, o Gyatso Rinpoche, ele fala no comecinho do texto, ele fala assim, isso aqui é só para praticante.
Isso aqui só faz sentido para praticante. Porque não tem nada mais, como ele falou aqui, mais radicalmente contra o natural, né? Não tem nada mais antinatural do que os ensinamentos sobre a bodhicitta, porque você, como assim eu vou colocar o outro em primeiro lugar? Você olha os 8 versos, tem gente que olha os 8 versos e fala, isso aqui tá louco, nunca mais aparece um SEB. A primeira coisa que a pessoa aprende os 8 versos, ela não volta mais, porque ela fala, isso aqui não é para mim. Isso aqui é para santo, é para vocês aí que estão brincando de Buda, sei lá. Mas para mim não dá, né? É muito contranatural, né? Mas é esse o caminho, né, pessoal? É contraintuitivo total. Contraintuitivo, assim, né? Com essa intuição manchada nossa, né? Com essa intuição do ego, né? Apesar de ser completamente viável, né? Dizer que isso é possível é uma afirmação impressionante sobre o potencial da mente. Mesmo assim, a bodhicitta é em si tão extraordinária que seu primeiro impulso parece vir de fora. Aí vem um verso do Shantideva. Tal como em uma noite escura com nuvens negras, um relâmpago repentino resplandece e tudo é aclarado. De igual modo, raramente, pelo poder de Budas, pensamentos virtuosos surgem neste mundo, breves e passageiros. É uma coisa extraordinária, né? Pessoal, fala alguma coisa comigo. Não sei como é que tá o... Gê, eu queria dizer que essa introdução é maravilhosa. A gente devia lê-la com muita calma, porque ele vai fazer um trabalho precioso de nos apresentar uma síntese dessa visão, que vai ajudar a gente a penetrar quando for ler, sabe? Essa introdução é para a gente ler, no mínimo, assim, aquela como Lama Santé falou, 7 vezes, porque é maravilhosa esse resumo que eles fizeram, muito interessante. Assim. Mas a gente lê com calma, realmente penetrando, porque eles fizeram um trabalho brilhante, assim, de nos apresentar o caminho todo, assim, do que a gente quis trazer, assim, muito maravilhoso. Só... O que mais, pessoal? O que vocês estão pensando? Vocês estavam preparados para a prática de Shamatha, né? Basics? Eu só lembro do Geshe-Pende da quinta que encontra, hein? Nossa! Puta, o maravilhoso! Cara, ele dá cada porrada na cara da gente, né? Não, fiquei assim, encantada. Não, e ao mesmo tempo é maravilhoso. Ele rezando as preces é a coisa mais linda. Não, eu assim, terminei o encontro com um sorriso daqui que está aqui, assim, é muito bom. Então, o Geshe-Pende, que a Lívia está falando, ele deu esses 4 encontros na casa na Tibet House, sobre também todo o caminho, né? Só que de Tsongkhapa, que é uma outra abordagem, né? Mas muito útil. Eu pedi para ele ensinar Shantideva para a gente. Vamos ver se ele vai ensinar Shantideva para a gente. Tomare. Estamos rezando para ensinar Shantideva para a gente. Vamos ver se essa versão, desculpa, Darcy, essa versão aí, que eu tenho lá embaixo também, que você tem na mão em português aí, elas são quantos? 70 versos, Gê? 70 versos? Não. São, sei lá, 70 Não, são 200 milhões de versos, porque cada capítulo... por exemplo, o capítulo sobre sabedoria tem 167 versos. Não, que você falou assim, na hora que você estava lendo lá a vida, né? Você falou assim que eles enxugaram, umas versões são 70, a outra chegaram a 100. Mas nem interessa essas versões, porque a que ficou é essa daqui. A que o Shantideva falou que valia era essa aqui. E não dá para saber quantos tem aí? Não dá, tem que fazer a conta, né? Tem que contar, de cada capítulo tem um número diferente. Teria que contar. Tá. Não, porque um estudo bonito também seria a gente retirar os versos, né? Para ficar só com Isso que eu estava pensando aqui agora, isso que eu fui pesquisar aqui na internet para saber quantos versos. Mas aqui só tem os versos. Não, tem os comentários. Não tem comentário, aqui só tem verso. Esse livro não tem comentário. Tem só uma introdução breve, sucinta, mas muito profunda e maravilhosa. E aí tem os versos. É só a introdução. Aí no capítulo, que vem na página 52, acho que na biografia fala que são 700.
Não sei quantos são, pessoal. Não são 700, são mais. São bem mais. Então Mas aqui só tem os versos. E introdução e apêndice. Só isso. Tá. Ô, Gê, a transmissão oral que a gente ouviu foi desse livro? Foi o livro todo, assim? Como não entendi? A tradução, a transmissão oral que o mestre Sonan deu. Foi. Ele leu o texto inteiro em tibetano. Todos os versos, né? Tudo. Fala, Darcy. Você já sabe, está cansada de saber que eu sou apaixonado pelo caminho ensinado pelo Dzongsa, porque isso me acompanha há muitos anos, né? Eu termino e cada vez que eu escuto é um outro mestre, é um outro Darcy, então assim. E outra coisa, é super bem-humorado também, né? Então eu me sinto mais... Novo, né? Ele não é completo, assim, ele não comenta todos os versos, né? Ele vai pegando alguns versos. De qualquer jeito, precisa ler o livro. Né? Tem um momento que ele abandona a sequência de versos. Porque ele vai falando verso por verso, aí, de repente, ele para e fala assim, olha, agora eu vou deixar os versos de lado e vou... Né? E tem a parte de perguntas que é fantástico. Que tem coisas assim, que tem perguntas que aparentam ser extremamente profundas e ele responde sim ou não. Ele quebra as pernas, né? Ô, Márcio, o Dzongsa, o que está escrito aqui, pelo menos, né, sobre a vida de Shantideva, o que ele disse que estava na parede não é o Bodhisattva, é os outros shastras que ele escreveu. O Bodhisattva mesmo, que ele falou que é o que vale, foi escrito por alguns praticantes desse sistema memória perfeita aí. Pois olha lá na história do Shantideva. Ele escreveu 3 textos, né? Que eu não lembro os nomes aqui, super complicados aqui. O Shikshamukaya, o Sutra Samukaya, que eram 2 textos X, e o Bodhisattva ele não escreveu, ele recitou. E daí daí alguém escreveu os não sei quantos 1000 versos aqui do Bodhisattva e foi lá perguntar para ele qual que valia. Aí ele falou que esse que valia. E os outros, esse é o livro que eu li essa noite, exatamente. Mas mas tem uma história. É o caminho do Bodhisattva. Tem uma história que perguntam para ele como é que eles poderiam guardar aquele ensinamento. Aí ele falou: olha, vai lá no meu quarto, então, que tem os papeizinhos, não sei o quê. Os papeizinhos que ele falou que está no quarto são dos outros 2 textos que ele escreveu. Entendeu? Desses que eu li o nome aqui, difícil. Shikshamukaya e Sutramukaya. Sutra Samukaya. Ele disse que esses 2 estavam guardados lá na cela dele. O Bodhisattva, pelo que está escrito aqui na biografia mais aceita aqui do Shantideva, ele foi copiado, ele foi memorizado, que nem faz a Yash Stugyal, memoriza e... Então, eu não sei se é 1000, eu acho que são mais de 1000 versos, mas é o maior que ficou, exatamente. Essa daqui, pessoal, vocês não precisam se preocupar com isso, nem se preocupar com outra versão, né? A versão que estava lendo é essa, é a única que a gente tem, na verdade, né? Do Bodhisattva. Mas é isso, amores. Na verdade, gente, esse livro chama O Caminho do Bodhisattva. Qual que é a dúvida desse livro? É a única versão que existe, é O Caminho do Bodhisattva. Essa versão aí é da editora do Gompa, não é, Gê? Uai. É a né? única versão que tem em português, na verdade. Tá. A Flori fez a conta, lá 914 versos. Tem muitos vídeos, muitos Essa Flori me enche de orgulho, viu? Essa Flori me enche de orgulho. Pois ela disse que não é organizada. Não. Com ela não. Fiquei 2 dias para responder isso aqui. Peraí, deixa eu contar agora aqui. Ela ficou contando lá, coitada, fazendo conta. Ela não é só organizada, ela é organizada e eficiente. É organizadinha, eficiente e virginiana. Ela é eficiente. Hoje, precisa ter cuidado, né, com o que a gente demanda, né? Porque a Flori, ela faz, né? Precisa ter cuidado. Da próxima vez eu vou ter cuidado com as demandas. Não, já procurando. Tem algum sensorzinho ainda. Não, só vou fazer o que dá mesmo. Né? Isso aqui dá, porque estava aqui na mão. Né?
Então, o Paulo postou aqui o link para esse livro. Mas eu comprei no Gompa, acabei de comprar no Gompa pelo WhatsApp, na verdade, porque eu não tinha essa versão em português do Caminho do Bodhisattva. É a única que a gente tem em português. E tem muitas traduções para o inglês. Mas a única que a gente tem em português é essa e é a melhor, talvez. O Alan Wallace fez uma tradução do Bodhisattva junto com a mulher dele, que é professora de sânscrito, né? Então o Alan Wallace pegou fontes em tibetano, a Vesna pegou fontes em sânscrito, os dois combinaram lá e fizeram um livro que é uma tradução do Bodhisattva também, mas só tem em inglês. Texto comentado pelo Gustavo é o Nectar of Manjushri Speech. Nectar of Manjushri Speech. Meu Deus, então quer dizer que Lama Sonan, sem tomar um gole d'água, a gente recebeu e ficou muito impressionada. Agora fica mais impressionada ainda, né? Porque sem tomar um gole d'água, praticamente com aquele óculos de sol, recitou esses 900 versos para a gente, Gê. Só localizando, assim, né? A gente está falando de muitas coisas diferentes aqui. Primeiro, assim, o Alan Wallace deu essa prática que a gente acabou de fazer, né? Então, por isso que a gente trouxe todo esse assunto para cá. Não é para desviar o nosso tema, nada disso. A gente só trouxe porque o Lama fez isso no retiro agora, né? E sempre que tem um retiro, a gente tenta, né, pegar algumas coisas, assim, trazer e meio que beber um pouco do que está acontecendo no retiro, né? E daí tem muitas outras coisas que aconteceram. Então, o que a Lana está falando é da transmissão oral que aconteceu e não está gravada, porque transmissão oral é só ao vivo. Eu mesma perdi, porque foi traduzir o Geshpend, né? Mas o Lama Sonan deu a transmissão oral, quer dizer, a transmissão oral é simplesmente ele ler o texto inteiro e a gente fica bem quieta, com a mente quieta também, para aquilo ser plantado do nosso contínuo mental, né? Para um dia, na próxima vida, ele falou assim, Shantideva, peraí, já ouviu falar desse cara? É que foi logo ontem, né, Gê? Ontem, então a gente localizar, porque as pessoas não estão no mesmo lugar, né? Tá certo. Só tentando localizar um pouco, assim. Tá certo. Também teve esses ensinamentos do Geshpend, que também ele falou sobre Bodhicitta, só que na visão do Tsongkhapa, né? Então, a gente também comentou disso. Então, e o Gustavo falando do retiro que vai acontecer com o Mingyur Rinpoche. Então, só para a gente entender que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, né? Tem muitos ensinamentos também sobre o caminho do Bodhisattva, claro, porque é um dos textos mais importantes do budismo, com certeza. E tem os comentários orais que o Darcy já postou várias vezes, inclusive está na descrição do nosso grupo lá do Lama, todo o áudio dos comentários do Dzongsa, né? Mas só para a gente entender, assim, os comentários, dificilmente eles são completos. Pra vocês terem uma ideia, esse livro, né, o Nectar of Manjushri Speech, que é o comentário mais completo, ele não traz o texto raiz, porque senão ele seria deste tamanho, em vez de ser desse tamanho, né? Quer dizer, o texto raiz já é desse tamanho. Junta com os comentários seria 700 páginas, sei lá, né? Então, ele não tem o texto raiz. Então, ele fala, o verso 34, você tem que ir lá no verso 34, no outro livro, para ver o que ele vai comentar. É treta, né? Mas na verdade, o que a gente pode também entender é que a gente não precisa dos comentários, né? Eles são maravilhosos, mas a gente não precisa dos comentários. A gente pode muito bem ler o Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, que é o Bodhicharyavatara, né? Esse livro da Makara aqui. Beleza, amores? Deixa eu ver mais coisas aqui no bate-papo. Não, Brightly Shining Sun não é um livro que o Gustavo comentou, é o link que ele postou aqui no grupo, que foi um link que o Lama Alan Wallace recomendou, que é esse aqui. Vou estar de novo aqui. Já está lá no grupo do Zap, tanto o texto... Está no WhatsApp, está aqui de novo, logo aqui na cara para a gente ver. Não, a gente não vai estudar junto, Tareha, aqui. Aqui é o estudo do Lama Alan Wallace, a gente já está fazendo uma incursão aqui pelo caminho do Bodhisattva, né? Certo, fofuras? Então fica a dica, né? A gente lê com calma, com amor, com carinho o guia, o caminho do Bodhisattva.
E esse link aqui tem, na verdade, um guia para a gente estudar, né? Esse link, o último que está postado aqui. E está traduzido para o português de Portugal. Então, tem umas coisas esquisitas lá, mas é porque é português de Portugal. Um pouco diferente do brasileiro. E a semana que vem, então, a gente volta a estudar as práticas, né? Que a gente se propôs. Então, a gente começa de novo com o vídeo 2, a prática do vídeo 2. Então, se vocês quiserem já fazer a prática do vídeo 2 ao longo dessa semana aqui, a gente já faz. O que aconteceu aí? Hã? Nada, estudando tchau. Ah, não, que a Jane estava fazendo micagem lá, não estava entendendo nada. Oi, Danizinha, tudo bom, amor? Então tá, então vamos fazer as preces de dedicação? Pode ser? Foi ótimo, Gê. Obrigada, querida. Muito bom, né? Oh, maravilhoso, maravilha. Então tá, então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. A gente faz, então, prece longa vida ao Lama. Tempa tua dorje chanchen, da que alcançam zimpe macarai. Tem que bucha tempa. Se vocês puderem fechar o microfone, fica melhor. Danze trinida shindo sewadze, takudrola jampe chachen. Akel Sandra menantendo tsikyang Alan Wallace Shedrakpa Yike Busha Petengurchi Zanlinchi Danke Parnuchok Sugil Tenyu Tabur Selzepa Lopon que kutse zetrin, Gedro contar pelando tripardze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes, e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Eu vou ler de novo as preces de aspiração e dedicação da prática que a gente fez. Que a bodhicitta suprema e preciosa surja onde ainda não surgiu, onde surgiu, que nunca diminua, mas continue a crescer sempre, cada vez mais. Que todos os seres nunca se separem da bodhicitta, mas estejam sempre propensos às ações iluminadas, e que eles sejam cuidados pelos Budas, que eles possam abandonar as ações prejudiciais. Que os bons desejos dos bodhisattvas para beneficiar os seres sejam realizados. Sejam quais forem as intenções dos protetores para com eles, que todos os seres possam recebê-las. Que todos os seres sejam felizes, que todos os reinos inferiores se esvaziem para sempre. Que as aspirações de todos os bodhisattvas dos vários bhumis sejam realizadas. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradição antiga da grande perfeição. Do John Limpo é o sustentáculo desses ensinamentos de essência definitiva. Que os seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam.
Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro renascimento intermediário. E ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriyaya Bodhanaya Svaha. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewardini Dudaka, Gen Lama Drubinidro, Atikamalupade e Salagopar. Muito bem, fofuras. Vou mandar os votos para vocês fazerem de vez em quando. Vou subir lá no Drive, tá? Nosso Drive. Beleza? Beleza, fofura. Obrigada, gente. Beijos para todo mundo. Boa Obrigado. semana. Boa semana, Até amanhã. Tchau, pessoal. Beijo, Boa gente. Tchau, semana a gente. todos. Cuidem. Gratidão. Todos, boa Até amanhã. semana. Grata. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Ah.